Diz aí, meus caros, como é que estão vocês? Eu sou o cara do Blazer, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos falar sobre um assunto tanto especial. Eu vou falar sobre 4 coisas que você nunca deve fazer no seu carro de transmissão manual. A primeira coisa é pisar fundo no acelerador quando você está numa marcha que não é para aquela velocidade a qual você está. Digamos, por exemplo, que você está a uns 40 km por hora na quinta marcha e você quer ganhar velocidade, então você afunda o pé no acelerador. E por que você não deve fazer isso? Pense, por exemplo, que você está numa bicicleta e você quer arrancar na marcha mais pesada dela. Você tem que fazer muito mais força do que se você tivesse colocado numa marcha leve e ganhasse velocidade e progressivamente fosse trocando as marchas. Claro que a bicicleta às vezes tem muitas marchas, então isso talvez não seja viável. Mas no caso do carro, você sobrecarrega o motor. Quando está em rotação baixa e você afunda o pé no acelerador, você está sobrecarregando o seu motor e não haverá lubrificação suficiente para as peças do bloco. Então, ao invés de você afundar o pé na quinta marcha para ganhar velocidade, não seja preguiçoso, engata a segunda marcha e vá subindo progressivamente as marchas do carro. E nesse mesmo aspecto, não deixe que a rotação do seu motor seja igual ou mais baixa que a rotação da marcha lenta, porque o motor não vai ter força suficiente para bombear óleo para os cilindros do seu carro, então aquela fina camada de óleo entre o pistão e o cilindro não vai existir e vai existir um desgaste prematuro das peças do seu motor. Então não pise fundo no acelerador quando você está numa marcha muito pesada, uma velocidade muito baixa, e nem permita que a rotação do seu motor seja igual ou mais lenta do que a rotação da marcha lenta, porque isso sobrecarrega o motor e não dá a lubrificação suficiente que o motor precisa. A segunda coisa que todos vocês devem saber e que é muito óbvia, mas que existem muitos motoristas que continuam tendo esse hábito, que é descansar o pé sobre a embreagem. Então, às vezes, existe uma certa preguiça das pessoas de pisar na embreagem e tirar o pé, porque às vezes ela vai ter que engatar uma outra marcha em seguida. A embreagem é a peça que conecta o motor do carro à caixa de câmbios. Você faz o motor girar, esse giro é passado para a sua caixa de câmbios e da caixa de câmbio esse giro é passado para as rodas do carro, fazendo que o carro possa se movimentar. Então, para vocês entenderem melhor, eu trouxe aqui comigo algumas peças de uma embreagem de um carro. Eu tenho aqui um platô e um disco de embreagem. Então o que acontece quando você deixa o seu pé descansando sobre a embreagem? O disco de embreagem é justamente a peça que transmite o giro do motor para a sua transmissão. No motor do carro existe uma peça que chama volante do motor. Ela gira quando você pisa no acelerador e esse giro é transmitido para o disco. E quem pressiona esse disco aqui contra essa peça é justamente o platô aqui da embreagem. Ela tem uma mola, essa mola aqui, ó, que parece eles chamam às vezes de chapéu chinês, é uma mola diafragma. Então essa mola, quando você deixa o pé solto da embreagem, ela está pressionando esse disco contra o volante do seu motor. Quando você fica segurando o pé na embreagem, esse disco aqui não fica completamente fixo no volante do motor, então ela patina, como se fosse assim, ó. Ela patina contra o volante do seu motor, então você fica gastando tanto o disco da sua embreagem quanto o volante do motor do seu carro. E quando você patina essa peça, se vocês verem aqui, o disco possui um material que tem um alto coeficiente de atrito. Esse material aqui, vocês não vão conseguir perceber, mas fazendo pouca força já fica difícil de girar, por causa do coeficiente de atrito da peça. E quando você segura o pé na embreagem, ela fica patinando e gastando todo esse material aqui, e isso vai causar um dano muito prematuro à sua peça. Uma peça que era para durar uns 120, 140 mil quilômetros vai durar uns 40 mil quilômetros, no caso você tem esse mau hábito. E além de desgastar o disco da embreagem, você está gastando também essa peça aqui, que é o rolamento da embreagem. A peça que é justamente responsável por apertar a mola diafragma, que vai desacoplar o disco da embreagem. Então você também está gastando essa pecinha aqui, além de que a sua mola também vai ter um desgaste prematuro, sua embreagem vai ficando mais dura e assim por diante. Por isso você nunca deve deixar o seu pé descansando sobre a embreagem. Além de que fazendo isso, o seu carro não vai transmitir toda a potência para as rodas, porque pense que você está pisando no acelerador e o disco vai ficar patinando, em vez de engatar e girar de uma vez, o disco vai ficar patinando sobre as outras peças, ao invés de estar completamente acoplado e passando toda a rotação até chegar às rodas do carro. A terceira coisa é deixar a sua mão descansando sobre a alavanca de câmbio. Então nós só vemos a alavanca, mas a alavanca é diretamente ligada às engrenagens das marchas do nosso carro. Dentro da nossa caixa de câmbio existe um garfo seletor. Esse garfo seletor se conecta a um anel sincronizador e esse anel sincronizador
vai se ligar à engrenagem da marcha que você quer engatar. E por que então que você não deve descansar sua mão sobre o câmbio do carro? Porque esse garfo seletor da marcha é um objeto estático, enquanto o anel sincronizador é um objeto que está sempre girando junto com o eixo da caixa de câmbio. Então quando você fica segurando aqui, fazendo pressão, na verdade você está pressionando esse garfo seletor contra o sincronizador da marcha do seu carro. Isso vai desgastar tanto o garfo seletor da marcha quanto o anelzinho sincronizador. Então com o tempo e com essa má prática, o anel sincronizador desgastado não vai conseguir se sincronizar corretamente com a engrenagem da marcha. Toda vez que você for engatar a marcha, vai acabar arranhando. Até mesmo o manual de alguns carros diz que a alavanca de câmbio não é um descanso para sua mão, então você não deve fazer isso. E a quarta e última coisa que tem a ver com você descansar o pé sobre a embreagem é deixar a marcha engatada enquanto você está parado num semáforo ou num cruzamento. E nem use a altura da embreagem para não deixar o carro rolar para trás. Então, como eu já expliquei anteriormente, quando você fica segurando pela embreagem, você está pressionando o rolamento da embreagem contra a mola, causando um desgaste prematuro do rolamento e também da mola diafragma do seu carro. E quando você usa a altura da embreagem para o carro não descer, você vai estar patinando seu disco, gastando material de fricção do disco da embreagem e também do volante do motor do carro. Ao invés de deixar a marcha engatada, o que você pode fazer? Você pode deixar o carro no nulo e pressionar apenas o freio. Caso você tenha medo de quando soltar o pé no freio, seu carro voltar e bater em quem está atrás, uma coisa que você pode fazer é puxar o freio de mão. Aí você pode até mesmo soltar o seu pé do freio. Quando você for arrancar, você engata a primeira marcha, usa aquela altura da embreagem para arrancar, e quando você sentir que o seu carro quer sair do lugar, você solta do freio de mão e ele vai sair. E uma última coisa que você pode fazer é que em alguns carros modernos existe uma função chamada Brake Hold. Essa função foi feita justamente para você não ter que ficar segurando o seu pé no freio enquanto você está parado num semáforo e para o seu carro não voltar caso você esteja numa rampa. Você deixa essa função ligada e quando o seu carro parar completamente, esse sistema não vai permitir que o seu carro ande. Você pode soltar o seu pé do freio tranquilamente. E quando você for arrancar, ele só vai soltar do freio quando o carro tiver potência suficiente para sair do lugar. Caso o seu carro tenha essa função, não deixe de utilizar. Eu mesmo acho essa uma função muito útil. Então essas foram as 4 coisas que eu tenho para dizer que vocês nunca devem fazer num carro de transmissão manual. Espero que vocês tenham aprendido um pouco do porquê não fazer essas coisas. E é isso aí, meus caros, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no meu canal e vejo vocês no meu próximo vídeo. Um grande abraço!